Olá a todos, esse é o Rock Resenha, mais um canal de música e cultura. Meu nome é Leonardo Alves e hoje eu vou falar de um álbum que eu gosto bastante. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi esse álbum foi quando eu tinha uns 17 anos, sei lá, meados da década de 90. Ah, eu já tinha escutado a banda, né, o Pink Floyd, né? Então, estamos falando de A Tom Heart Mother, que é um disco lançado em 1970. E eu já tinha escutado, eu acho que. Inclusive eu tinha escutado o Dark Side of the Moon. O primeiro álbum que eu comprei do Pink Floyd foi o Momentary Lapse of Reason. Claro, assim, foi um álbum que eu gostei, assim, foi minha primeira. Foi minha introdução ao Pink Floyd, assim, eu gostei, achei um álbum interessante e tal, né? Hoje eu gosto mais dele do que na época que eu ouvi, que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, né? Tava tentando descobrir coisas diferentes, além dos Beatles e Queen, que já era um bagulho que eu curtia e tal, né? E aí eu acho que depois do A Momentary Lapse of Reason, eu comprei o Dark Side of the Moon, que eu gostei, assim, mas não me deu aquela... Como é que eu posso dizer, assim... aquela epifania, aquela... como é que se diz, assim... é difícil dizer, assim, não me bateu tão legal, assim... quanto eu imaginava, porque era um álbum que eu sempre ouvia falar muito bem. Porque o Dark Side of the Moon tá no topo das listas, os melhores álbuns e tudo, né? E eu achava... E eu escutei, assim, gostei, obviamente, né? Breed, série de coisas, assim, mas... não me tocou tanto, assim, né? Sei lá... E acho que ainda hoje, assim, eu considero um álbum fabuloso, assim, né? Mas... não sei, eu acho que muito se deve à produção dele, né? Embora seja um álbum redondinho, assim, né? Cujos conceitos eles se conectam de forma bem legal, as músicas instrumentais elas entram dentro daquela atmosfera de falar sobre os problemas existenciais da humanidade e tal, né? Seja grana, seja finitude, loucura e tudo, todos esses temas ali que o Roger Waters conseguiu abordar de uma forma perfeita, assim, né? Mas hoje eu vou falar do A Tom Heart Mother, né? Que é o disco que saiu em outubro de 1970. E esse ano, então, está completando 50 anos, né? Vai completar em outubro, né? 50 anos, mas eu já me adiantei para fazer o vídeo e tal, né? Não me ligo muito nesse lance de datas e tudo, né? Eu já estava afim de fazer um vídeo sobre o Pink Floyd e, de certa forma, falar sobre esse álbum. Na verdade, eu já tinha escolhido o álbum antes de perceber que ele tava fazendo 50 anos. Então, sei lá, já aproveitei as duas coisas e tal, né? Geralmente os canais eles lançam vídeo quando o álbum tá ali completando naquele dia 50 anos ou 40, né? Tem muito álbum bom completando 40 anos, foi lançado em 1980, né? E esse álbum foi lançado em 1970, assim, né? Então, vamos começar falando então sobre a capa, né? A capa já é uma coisa, eu acho genial essa capa, assim, né? Eu me lembro que eu ia nas lojas de disco, assim, e eu via essa capa, que porra é essa, cara? Uma vaca, que troço louco. Aí eu olhava pra trás, tinha mais umas vacas, assim, no pasto e tal, né? Que troço louco, né? E aí depois eu fui comprar o álbum, né? Porque eu não sei porque eu passei uma noite em claro, assim, que eu tinha que comprar essa porra desse álbum, assim, eu não conhecia, né? Não tinha lido biografia do Pink Floyd, nem porra nenhuma, assim. Vou comprar essa porra desse álbum, aquele álbum daquela vaca, aquele troço meio estranho lá, deve ser legal. E aí eu comprei, cara, e foi assim, foi um momento de epifania, de alumbramento, ouvir aquele troço, porque não era assim, por exemplo, a gente pega o vinil, bota no lado A ali, que é a faixa instrumental A Tom Heart Mother, e é uma coisa assim, completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir, assim,
Imagina um adolescente com 17 anos, assim, que tá acostumado a ouvir canções, né? Canções dos Beatles, canções do Queen, canções dos Stones, né? E daqui a pouco pega um troço que é um lado inteiro instrumental, assim, né? Mas eu adorei aquilo, assim, porque embora não tivesse a melodia, não tivesse... não fosse canções exatamente, né? Não fosse cantadas, né? Mas aquilo ali me cativou muito, né? E me abriu perspectiva para gostar de outras coisas, assim, que até então eu não imaginaria que eu ia gostar, como o próprio jazz, né? Que é uma música essencialmente instrumental, embora tenha alguns cantores no jazz, né? Como o Chet Baker, que cantava, né? Ella Fitzgerald, uma galera assim, né, que cantava e tal. Mas a questão assim que aquela música instrumental assim me cativou bastante, né? E eu adorei o álbum inteiro, assim, aí a gente vira o lado B ali, tem umas canções, 3 canções, depois mais outra instrumental, ou seja, são só 3 canções com melodia vocal, vamos dizer assim. Então vamos contextualizar um pouco, assim, né? Em 1970, eu acho que era uma época, assim, que ainda estava em voga fazer gravações com orquestras, né? O Deep Purple já havia feito isso, e alguns anos antes o próprio The Mod Blues tinha feito isso se não me engano, acho que não sei se é o primeiro disco deles, né? Aquele disco de 67, agora eu já me esqueci o nome, mas eu tenho ele, né? Então, assim, na verdade, assim, o lance de gravar uma faixa com orquestra e tudo surgiu meio que por acaso, né? Que o Roger Waters, ele conheceu o Ron Gessen, e aí eles fizeram uma trilha sonora para um documentário, The Body, o nome do documentário, né? E o Ron Gessen, né? Ele era compositor, assim, né? Aquele cara que escreve partituras e tudo, né? Botar partitura aqui para um cello, para não sei o que e tal, né? E aí o Roger Waters aproveitou essa parceria para já convidar ele, cara, vamos aproveitar então, vamos fazer um lance com Pink Floyd, né? E como eu falei, estava em voga lançar álbum com orquestra e tudo, né? Ele se dispôs a ajudar o Pink Floyd, né? Tanto é que ele é coautor da faixa título, que é a Tom Heart Mother. E na verdade, assim, foi um trabalho bem difícil, foi desgastante, assim, a gente pode verificar na biografia do Pink Floyd. Eu até tenho uma aí, mas eu não me lembro o nome, assim, mas foi um trabalho meio tenso, que o Pink Floyd estava no meio de turnê e tudo, né? E gravou bem rápido, de uma forma bem... Como é que eu posso dizer, assim, mais... eles não conseguiram esmerar tanto a parte da banda em si, né? Que eles gravaram primeiro a banda para depois colocar a parte da orquestra, né? Então, o que acontece? Eles deram uma fita pro Ron Gessen, né, com a música ali, com os esboços, e o Ron Gessen meio que montou aquilo tudo, né? E dizem que na época a EMI tava com uns lances lá de economizar fita e tal, né? E eles gravaram um troço assim em poucos takes, né? Inclusive o Nick Manson meio que reclama que a bateria ela tava meio fora do tempo ali, ia ficar difícil de encaixar e tudo, né? Mas no fim, assim, deu certo. Acho que todos ficaram satisfeitos. O Ron Gessen ficou satisfeito. A banda, assim, que eu acho que não tava levando tanto a sério o projeto, ficou satisfeita, né? Então foi lançado na Inglaterra e no resto do mundo depois, né? Primeiro na Inglaterra. E na Inglaterra esse álbum, curiosamente, chegou
ao primeiro posto das paradas, né? Que é uma coisa assim que hoje a gente pensa em... É uma coisa fora de série, né? Um disco que só tem 3 faixas que são canções, né? Com letra e voz, e o resto tudo instrumentais, conseguir tal mérito, né? De chegar em primeiro lugar nas paradas britânicas, né? Hoje a gente vê, sei lá, Adele, né? Umas coisas bem pop, né? A gente não vê nada assim de experimental. Então, assim, vamos falar um pouquinho do álbum, assim. Eu vou falar, assim, de forma bem pessoal, falando sobre as coisas que eu gosto desse álbum, né? Por exemplo, assim, ó, abre com a Tom Heart Mother, que é dividida em vários segmentos, em 6 segmentos, né? Que é o primeiro é Father Shout, que ali tem o tema, aquele tema que, se não me engano, é de autoria do David Gilmour, né? Aquela encadeamento de acordes ali é dele e tal, né? E ficou bem interessante, eu gosto muito dessa música, assim. Foi a primeira... Já começou me cativando, me lembro quando eu tinha 17 anos, isso faz bastante tempo, assim, já me cativou no início, assim, né? A Breast Milk, pra mim, acho que é a melhor parte desse álbum, né? Que é uma música bem climática, assim, e tem aquelas guitarras do Gilmour e tudo, né? Inclusive esse álbum aqui... Bom, isso daí eu vou deixar pra falar depois, né? A Mother 4 já é uma música bastante meio... já é quer dizer, não seria música... uma música separada, né? Faz parte desse todo que é o Tom Heart Mother, né? Mas ele já baixa o tom um pouco, assim, já fica uma coisa bem lúgubre, né? E tem uns coros vocais, né? Funk Dung eu acho maravilhosa, assim, e é um embrião para o que viria a surgir no metal, né? Que eles fariam também, assim, uma música, assim, com uma jam de guitarra, assim, né? E essa Funk Dung eu acho muito legal. E aí o álbum tem Mind Your Throat Please e Emergency. Né? A Emergency seria o retorno da questão de todos os temas da música, né? Ela volta, né? E com uma extensão maior de coros e tudo, né? E assim, no álbum ela ficou magnífica, né? Mas é interessante ressaltar que a banda não gostava dessa música, não gostou do álbum, né? O David Gilmour disse na época, ou disse um pouco posterior, que foi um dos álbuns mais fraco da banda, né? Uma coisa assim que eu não sei se eu discordo deles, obviamente, né? Porque é um dos meus álbuns favoritos da banda, né? Mas aí eu fico pensando o seguinte, né? Que na verdade eles acabaram meio que pegando um certo ranço do álbum, porque eles foram tentar fazer isso ao vivo, né? E aí era uma briga, assim, era difícil conseguir orquestra e tudo, né? Eles conseguiram para poucos shows, conseguiram orquestra para alguns poucos shows. Outros eles tiveram que fazer tudo sozinhos, né? E o Richard Wright ficou meio sobrecarregado ali de fazer tudo no teclado ali, que é o que seria os arranjos de corda, assim, enfim, né? Os arranjos de uma orquestra, né? Então eles meio que sentiram a dificuldade de fazer essa música ao vivo, né? Lavar a voz, então. E sei lá, assim, acho que todos falam mal do álbum, assim, da banda, né? Mas pra mim, assim, é um álbum muito bom. E ele tá dentro da minha biografia pessoal, assim, de álbuns que, de certa forma, me acrescentaram coisas e tudo, né? Então, assim, no lado B, o álbum segue e continua com If I, né, que é uma música do Roger Waters, inclusive é ele que canta. É uma balada folk, assim, bem bonita, né? Eu tenho aqui a minha favorita, uma das minhas favoritas do lado B, que é Summer 68, que é do Richard Wright, composição e voz dele, assim, que é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum, tudo, né? E assim, uma curiosidade que
que essa música, um trecho dessa música serviu de trilha de abertura para o Jornal Nacional na década de 70, né? A gente tem também Fairfield Sun, que é essa composição do Gilmour e executada pelo David Gilmour, né? A gente vê que aqui eles seguem mais ou menos a mesma vibe do Umaguma, que é assim, cada um toca e canta a sua música e tudo, né? E por fim a gente tem o Alan's Psychedelic Breakfast, que é uma música meio estranha, meio esquisita, assim, né? A gente tem como o próprio nome diz, né? O psicodélico café da manhã do Alan, né? O Alan, se não me engano, era um hold da banda, assim, eles resolveram batizar essa música com o nome dele, né? Que era um cara era uma figuraça e tal, né? Depois ele acabou sendo despedido da banda, né? Porque uma série de motivos, assim, que ele era um cara, assim, que tinha pretensões artísticas e tal, e não levava tão a sério o trabalho mais humilde de ser um hold. Então, assim, nessa música, nessa peça que se divide em 3 minutos, em 3 atos, no caso, né? A gente tem uns barulhos do cara fazendo um rango ali, né, no café da manhã, fritando um bacon, metendo um cereal num prato e tudo, né? Que é uma coisa que chega a ser meio estranho, assim, pra gente que é ouvinte no século XXI, né? Assim, é meio estranho, não sei, né? Mas, assim, ó, dessa faixa aqui, o que eu gosto mais dessa faixa é o terceiro ato, que é o Morning Glory. Pra mim, assim, é o fecho perfeito desse álbum, né? É uma música meio jazzística. Eu acho, provavelmente, deve ter ali muita mão do Richard Wright, né? Que era uma figura importantíssima na banda, assim, de certa forma, assim, a partir do meados da década de 70, assim, ele foi ficando meio no limbo ali, porque o Roger Waters começou a assumir o controle e tal, né? E eu acho que a personalidade dele, do Waters, não se fechava muito e tudo, né? Mas essa música aqui é perfeita, assim, ó, ouçam com fone de ouvido bom, umas caixas boas, assim, né? Até o terceiro ato do Alan's Psychedelic Breakfast, que é a música que finaliza esse álbum, né? A Tom Heart Mother. Na época, logo quando eles lançaram o álbum, o Stanley Kubrick ficou muito interessado em pegar esse álbum para fazer a trilha do Laranja Mecânica, mas a banda meio que acabou não aceitando a proposta dele, porque ele queria, sei lá, ele queria editar as músicas e tudo, né? E a gente tem que analisar que na época, né? Não sei, hoje a gente tem o Stanley Kubrick como um cineasta clássico, assim, um cara cultzão, violento, né? Mas na época, assim, eu acho que não tinha toda essa badalação, assim, né? Então a banda meio que, principalmente acho que o Roger Waters, né, cagaram pro Stanley Kubrick, né? Mas tá, então a minha humilde resenha, né, meu comentário sobre o Tom Heart Mother, que em outubro desse ano completa 50 anos, meio século do disco da vaca, né? O famoso disco da vaca. E é isso aí, pessoal. Quem ficou até agora, agradeço muito o carinho, né? Uma boa... Se cuidem, né? Pra gente voltar forte aí depois que passar essa merda desse coronavírus aí. Até mais.